Olá, eu sou a professora Lázara Alzira. Nós vamos trabalhar a Idade Média, mais especificamente a Alta Idade Média. Como expectativa de aprendizagem, nós precisamos considerar a importância do legado religioso cultural, entre eles a filosofia, a arte, a educação e outros, e material das sociedades orientais para a formação do mundo ocidental. Então, vejamos, na Alta Idade Média, na verdade, em toda a Idade Média, nós temos uma pirâmide social que é de forma estamental. Como é que é isso? Então, a Idade Média ela compreende os anos de 476 a mais ou menos o ano 1000 e é marcada pelas invasões bárbaras no território do Império Romano e a consolidação do sistema econômico feudal. Nós temos aí na parte alta da nossa pirâmide, na parte superior, o clero composto pelos homens da igreja, que era um grupo fundamental não apenas para a manutenção do poder ideológico do ponto de vista religioso, mas porque desempenhava um papel estratégico e fundamental para o apoio e manutenção do status quo do poder real. A função deste estamento era de rezar, ou seja, zelar pela vida espiritual das pessoas. Na sequência, em um estamento inferior estavam os chamados senhores nobres, que tinham por função o combate, a defesa do reino em batalha. Os nobres, enquanto grupo, eles procuravam casar entre si, para manter ali o seu título de nobreza e a riqueza, claro, que eles ainda possuíam. Então, eles tinham propriedade, riqueza, além de um reconhecimento geral de que eram superiores aos plebeus, último estamento. Mas o título de nobreza e o reconhecimento também dependiam da anuência real, tá? O qual condecorava os indivíduos que considerava merecedores de algum mérito. Isso eram através dos títulos nobiliárquicos, tá? Logo, pode-se imaginar como seria impossível para um plebeu localizado na base dessa pirâmide que formava a sociedade estamental angariar outras condições de vida diferente daquela em que se via preso ao trabalho, à subordinação, ao pagamento de impostos e a uma vida de restrições, limitações e pobreza. Logo, ao se nascer pobre, carregava-se esse estigma ou uma espécie de rótulo ao longo da vida, o que contribuía para demarcar definitivamente a posição do indivíduo entre os estamentos. Então, nós percebemos que existiam algumas características fundamentais aí na Idade Média. Por exemplo, a Igreja Católica como principal instituição da época, os reis, eles não possuíam muito poder político, quem possuía, na verdade, esse poder eram os senhores feudais. Esses senhores eram os maiores proprietários de terra. Os feudos, eles podiam ter suas próprias leis e o seu próprio sistema de justiça. Então, não era necessário praticamente a presença de um rei. A relação entre sucerano e vassalo, havia, né, uma relação entre sucerano e vassalo, e também as trocas que ocorriam eram feitas com produtos e serviços através das feiras medievais, muito conhecida nessa época. Então, a Idade Média ela também foi conhecida como Idade das Trevas. Foi um período de grande influência da Igreja Católica, como uma sociedade hierarquizada e sem mobilidade social, com um sistema de produção feudal. Na verdade, essa questão de ser chamada de trevas não foi vista no momento em que se vivia o período medieval, mas no período posterior, tá? Então, já lá na Idade Moderna, né? Quando se começa um renascimento cultural, um renascimento em todos os níveis
eles olham para trás e percebem, começam a chamar aquele período vivido de trevas, né? Esse período medieval, então, ele foi dividido em Alta Idade Média, como nós já dissemos, e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média era compreendido a partir do Império Bizantino, reinos germânicos, instabilidade e insegurança. E a Baixa Idade Média, que é compreendido com a crise do feudalismo, cruzadas, expansão das sociedades cristãs, ressurgimento comercial europeu, formação das monarquias nacionais europeias. E aí nós temos então o Império Bizantino, tá? O Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, fundada por Constantino em 330, inicialmente chamada de Nova Roma. Atingiu o máximo esplendor do governo Justiniano em 527 a 565. Conseguiu atravessar toda a Idade Média como um dos estados mais poderosos do Mediterrâneo. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do império, encarregou uma comissão para elaborar o digestor, uma espécie de manual do direito destinado aos principiantes, publicado em 533. Esse manual ele reunia as leis redigidas por grandes juristas, que foram publicadas também as institutas, com os princípios fundamentais do direito romano. E no ano seguinte foi concluído o Código de Justiniano. Então, veja só, a Alta Idade Média foi um período inicial desta Idade Média que se estendeu da queda do Império Romano do Ocidente em 476 até o enfraquecimento do feudalismo no início do século XI. Então, lembre-se que a Idade Média esteve dividida em dois períodos: Alta e Baixa Idade Média, a alta do século V ao IX e a Baixa Idade Média do século X ao século XV, ok? Então, nós temos aí algumas características que, por volta do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava grave crise, a economia havia perdido parte do seu dinamismo e a atividade econômica começou a girar cada vez mais em torno da vida agrária. A crise, então, favoreceu a invasão do império por diversos povos, sobretudo os de origem germânica, chamados de povos bárbaros pelos romanos por serem estrangeiros e não falarem o latim. Na verdade, eles eram chamados de bárbaros porque, como os romanos não entendiam a sua fala, a sonoridade dessa fala era mais ou menos bar, 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 bar. E aí, com isso, eles colocaram o apelido desses povos de bárbaros, tá? Então, os germanos, eles formavam novos reinos dentro do território romano a partir do século IV. Se formaram reinos independentes, entre eles os vassalos, entre eles os vândalos no norte da África, os ostrogodos na Península Itálica, os anglo-saxões na Britânia, atual Inglaterra, os visigodos na Península Ibérica e os francos na Europa Central, atual França. Os francos, eles constituíam o reino mais poderoso da Europa Ocidental na Alta Idade Média. Carlos Magno foi o mais importante rei da dinastia carolíngia. No século VIII, ele foi coroado imperador pelo Papa Leão III em Roma. E aí, a sociedade feudal baseava-se na existência de dois grupos sociais, que eram os senhores e os servos. O trabalho na sociedade feudal estava fundado na servidão.
Veja bem, na servidão e não na escravidão, porque o escravo, nesta época, neste período, ele era apenas o escravo de guerra, não é esse tipo de escravo que nós conhecemos, nós tivemos no Brasil, né? Mas eram os escravos de guerra, conforme eles buscavam territórios, tá? Eles venciam e aquele território que foi vencido as pessoas passavam a servi-los como escravos, tá? Então, o servo, os trabalhadores viviam presos à terra e à subordinação a uma série de obrigações em impostos e serviços. O servo era uma relação diferente com o seu senhor. Muitos dos servos, eles gostavam inclusive de chamar esse senhor para apadrinhar as suas crianças, porque assim ele se sentia mais próximo, como se fosse meio que da família, e com isso recebia maior ainda proteção do senhor. Então o feudalismo, ele variava de região para região e de época para época ao longo de toda essa Idade Média, tá? Bom, e o papel da igreja? Como era a igreja medieval? Então, a influência da religião em todos os aspectos da vida medieval era imensa. A fé inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. Mínimos mesmo, tanto é que as famílias, neste período, cada uma delas possuía um confessor, porque era necessário, era exigido que se confessasse todos os dias. Essa, na verdade, era uma das formas de se manter a rédea curta, né? Então, o homem medieval ele foi condicionado a crer que a igreja era intermediária entre o indivíduo e Deus e que a graça divina só seria alcançada através dos sacramentos. A vida monástica e as ordens religiosas começaram a surgir na Europa a partir do ano de 529, quando São Bento de Múrcia fundou o mosteiro no Monte Cassino, na Itália, e criou a Ordem dos Beneditinos. Então, a partir do século XI, quando se iniciavam diversas mudanças significativas na economia feudal, é que as atividades baseadas no comércio, na vida em cidades, pouco a pouco ganhavam impulso. Essas mudanças deram início ao período chamado de Baixa Idade Média. Então, aí o sistema feudal entrou em processo de desagregação a partir do século XI. O fim das invasões germânicas ocorridas na Alta Idade Média resultou em condições mais estáveis de vida e um crescimento gradativo da população e, consequentemente, o aumento do consumo e a necessidade de implementar a produção agrícola. A implantação das áreas produtivas e o desenvolvimento de técnicas agrícolas com o uso do arado de ferro e aperfeiçoamento dos moinhos hidráulicos gerou um excedente de produção que passou a ser comercializada, fato que contribuiu para transformar as sociedades rurais europeias. E aí, então, nós temos as cruzadas, que foram expedições militares organizadas pela Igreja contra o avanço dos muçulmanos e a retomada do Santo Sepulcro em Jerusalém, como também o interesse em dominar as rotas comerciais de mercadorias orientais controladas pelos muçulmanos e pelos bizantinos. As cruzadas se transformaram em uma série de 8 expedições à Terra Santa realizadas entre o século XI e o século XII. Bom, então, como nós já dissemos lá no início, né, da nossa fala, desta sociedade piramidal, ou seja, de uma sociedade estamental, a sociedade estamental era o tipo de estrutura social existente antes da sociedade industrial.
Então, era dividida em estamentos, ou seja, em grupos sociais, e não permitia a ascensão social, ou seja, a mobilidade social. Então, como aponta Hélio Jaguaribe, em 2001, haviam os que oravam, que eram os oratores, os que lutavam, que eram os belatores, e os que trabalhavam, que eram os laboratores. Ainda segundo o Jaguaribe, registra-se que o bispo Adelberonte de León constatava que a sociedade cristã estava dividida em 3 ordens que ele consideravam necessárias e complementares, cada uma delas prestando serviços indispensáveis umas às outras. Assim, apenas após as transformações sociais, políticas e econômicas, dentre elas o questionamento do poder absolutista do rei, a defesa da liberdade de expressão religiosa e o desenvolvimento do capitalismo, para citar apenas alguns, que demonstraram as bases dessa sociedade estamental, é que a ascensão ou mobilidade social parecia algo menos utópico, mais próximo da realidade. O fim da sociedade estamental foi marcado pelo nascimento de uma sociedade de classe, a qual, graças a um maior divisor do trabalho social, permitiria um trânsito das pessoas pelas diferentes classes sociais. Então, é nesse contexto que se aplica o conceito de estratificação social, que era uma forma simples de entender o que é estratificação social, é enxergá-la como um conjunto de desigualdades que atinge diferentes sujeitos e uma sociedade, separando-os de alguma forma dos demais. Um grupo de pessoas que pertence a uma camada mais pobre de uma sociedade, por exemplo, acaba não tendo acesso aos mesmos serviços disponibilizados a uma pessoa de melhor condição econômica. Isto também é visto de forma ainda mais clara na composição e na organização da maior parte das grandes cidades. Os bairros periféricos e as periferias, onde se encontra a maior parte da população mais pobre, estão localizados comumente mais afastados do centro das cidades. Ok? Bom, eu espero ter contribuído, tá, para o seu crescimento e nos vemos em breve, ok? Muito obrigada por hoje e até mais!